Eu ia falar sobre linguagens e o Alex sobre redação, mas como eu vou falar antes dele, eu vou sacanear ele, eu vou falar como redação. Ah, não, brincadeira, Alex. Pessoal, prova de linguagens no Enem. 45 questõezinhas que valem ouro, né? Ó, um quarto da prova é a prova mais difícil, assim, quando você pega a média dos alunos, sempre é a pior nota. Mais difícil assim, nesse comparativo, né? Ah, matemática é muito difícil. Fazer conta, não sei o que, é prova de química. Mas se você pega as notas de ciência da natureza ou de matemática, você vê que tendem a ser maiores. Então, assim, não se preocupem muito quando vocês pegarem resultados. Linguagem. Nos simulados, acho que vocês já perceberam isso. É uma prova muito difícil. Outra coisa que faz essa prova ser difícil, mas faz todas serem difíceis, que os professores de português não dão aula só para a prova de português. Ele dá, no Enem, principalmente, dá aula para tudo, né? Porque interpretação, ou seja, entender o que você tem que fazer em cada uma das questões, os comandos, os enunciados, os textos científicos que qualquer questão... E aí, Bruno? Você precisa de interpretação. Galera, a chave do Enem é isso aqui, você entender direito o que tá. Então vamos falar da prova de linguagens, assim, quais são as principais coisas. Interpretação. Quase toda questão vai ter um texto. Esse texto pode ser verbal ou não verbal. Bom, e esse texto pode ser que dele saia uma pergunta relacionada à gramática, a variantes, a alguma regra da gramática. Geralmente, a prova do Enem não é muito gramatiqueira, você não vai perguntar objeto direto, oração subordinada, mas vai querer que você entenda alguns processos da língua ali. Pode sair uma questão de interpretação de texto, mesmo se você é capaz de tirar sentidos, significados profundos ou superficiais de um texto, ou ainda pode ser o texto do que a gente chama de literatura ou artes, né? Que é, porque se tem um quadro lá, de uma vanguarda ou de qualquer outro movimento artístico, a gente vai considerar um texto não verbal, né? É um conjunto de linguagens, tem um significado ali, mas não tem palavras relacionadas à arte. Então, grosso modo, é uma prova de artes, literatura, gramática, interpretação de texto e educação física, que entra dentro da linguagens também, com expressão corporal, expressões culturais como festas populares que se relacionam com dança, prática de esporte, prática esportiva. Então, assim, é uma prova bem abrangente, mas que sempre leva em consideração a nossa interpretação de mundo. Então, assim, é uma prova que leva muito em consideração a sua vivência, pelo menos a ênfase primeira do Enem era isso. Eu quero fazer uma prova justa entre as pessoas que têm um acesso à melhor escola do Brasil e aquelas que vão na escola popular, na escola pública ou numa escola que não tenha lá, né, um prédio lindíssimo, professores que ganham 12 mil reais, igual a gente aqui do universitário, né? Esse pessoal. Então, assim, o que acontece eu preciso igualar, né, as pessoas que não têm tanto acesso à educação, que custa muito. Em tese, o Enem era isso. É óbvio que isso foi mudando. Está todo mundo muito ansioso com como vai ser essa prova. Cara, desencana disso. Ainda vai ser em cima disso aqui. Tá? Talvez não tenha textos falando do dialeto dos travestis, é difícil que tenha, ou falando coisas, assim, críticas sociais muito profundas ou, né, agudas, mas ainda vai ser uma prova baseada nos textos. Bom, além do texto, que pode ser um ou dois, e aí se tiver dois, geralmente é o confronto entre eles, né? Qual que é o que um fala do outro, qual que é a área de confluência entre um e o outro, ainda tem o famigerado enunciado. E no enunciado, você tem o diabo do comando, que é o que você tem que fazer mesmo, né? Se você tem que fazer uma análise, se você tem que enumerar, classificar, perceber ali só o que está descrito no texto, se você tem que analisar aquele texto em confronto com o mundo, tudo isso vai estar no comando da questão. Pessoal, isso vocês fizeram o ano todo, então não fiquem ansiosos. Né? Vocês fizeram vários simulados, o material do SAS é um material que privilegia muito isso.
né? Então, assim, grande parte da prova do Enem acontece lá no dia do Enem. O que isso significa? Que você tem que estar com uma cabeça muito limpa, muito tranquila lá, porque são da leitura dos textos que saem. Ah, mas é óbvio isso. Não, não é tão óbvio. Por exemplo, na prova da VUNESP, é uma prova, embora não seja conteudista assim, de conteúdos obscuros, né, que você mal vê, isso é que a gente chama de conteudista muitas vezes, são conteúdos ali que estão sempre na cara, então não é uma prova tida como difícil, mas é uma prova que sempre está em jogo o seu pré-requisito. A prova da Unesp vale mais a aula que você assistiu, concorda, Alex? Mais a aula que você assistiu aqui... Vai falar, não, concordo. Obrigado, Alex. Aí depois eu vou embora e falar, não tem nada a ver o que o Gustavo falou, hein? Mais a aula que você assistiu aqui do que o que você está lendo ali na hora. O que você está lendo, não importa. Agora, a prova do Enem, não. 70% é o que você vai ler lá na hora da prova. Por isso, pessoal, eu acho que vários professores hoje já falaram, se ninguém falou, eu falo primeiro, mas outros podem falar depois. Cara, é uma prova física também. São 5 horas num dia e 4 horas e meia no outro dia. Então, assim, nessa semana, comece a dormir mais cedo, porque não adianta você dormir mais cedo no sábado, né? Você está dormindo todo dia 2 horas da manhã, aí no sábado você fala, quero fazer uma boa prova, você vai ficar rolando na cama até as 2 horas da manhã, então já começa a acostumar o seu corpo, deita umas 10, eu sei que parece impossível isso, mas deita umas 10, segunda, terça, quarta, para no sábado você deitar às 10 e dormir, para no domingo você acordar, sei lá, 8 horas, 7 horas, pode até dar uma cochilinho ali de manhã, mas à tarde você está vivo. Ô galera, porque imagina você tendo que ler, todo mundo reclama e é verdade. Embora tenham falado que a prova do Enem vai ser mais enxuta, você tem que ler muito durante a prova de linguagem, sobretudo, né? Então, se você estiver mais concentrado, melhor. Ok, isso aqui você está cansado de saber, é aula dica, eu tenho que te falar disso aqui. Agora vamos a alguns conteúdos que a prova de linguagens pode abordar, tem uma mini lousa aqui do outro lado, vamos fazer um regaço aqui mesmo. Ó, o que a gente sempre aposta, né? A questão em literatura. Os movimentos literários são importantes, embora nunca tenha uma pergunta clara, mas às vezes simbolismo cai muito e tal. Esse ano eu estou apostando em questões que envolvam o nacionalismo, né? Então, como sempre, isso é um assunto importante, a gente vê primeiro romantismo. Romantismo é uma tentativa de fundar a arte nacional. Para isso se pega o índio como símbolo, o modernismo, também, de uma forma muito mais crítica, obviamente, vai discutir o nosso projeto de Brasil. O modernismo ele tem aquelas contradições, né? Ele se apega ao passado, mas também se apega muito à questão de uma industrialização, de uma modernização do Brasil, né? É só lembrar dos famosos quadros da Tarsila do Amaral, por exemplo, o Operários, é um quadro que sempre cai nos vestibulares e tem a ver com essa intenção, ao mesmo tempo que era a crítica ali do Brasil ser uma miscigenação, mas ter um corpo grande de operários, né, de pessoas que estavam na ponta da cadeia e não ganhavam muito dinheiro com isso, mas tinha ali uma formação de um Brasil mais moderno, mais dinâmico e tal, e como isso não era uma coisa só boa também, né? Então, vanguardas europeias também costumam cair muito, né? A arte dos últimos 100, 150 anos aí costuma cair muito. E as estéticas que discutem a realidade desse Brasil. Bom, Machado de Assis é importantíssimo, né? Realismo, naturalismo, também com a formação do Rio de Janeiro, por exemplo, no Cortiço, que é importantíssimo, e o chamado neorrealismo ou o segundo tempo modernista, principalmente na prosa. É óbvio que poetas como Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles também podem muito bem figurar ali em uma das questões, quase sempre, pessoal. Agora, o que você tem que ter cuidado é o seguinte, apareceu o sujeito lá, beleza, Drummond, você vai falar, eu sei tudo. Não, cuidado. Leia o poema dele e leia o enunciado, o que é para vocês verem no poema dele. Questão clássica disso. Uma questão que no simbolismo eu fiz com vocês, tanto com as segundas quanto as terceiras séries, que é um poema do Cruz e Souza chamado Vida Obscura. Em nenhum material que você buscar
vai ter ali que no projeto simbolista está uma crítica à realidade social dos países. Não tem, isso não é o projeto simbolista. Só que naquele poema em específico, e no Cruz e Souza em específico, ele, por ser negro, estava falando da escravidão. E aquele poema pedia que você reconhecesse isso, porque o enunciado falava que o autor teve uma sensibilidade com a sua realidade, né, com a realidade que ele enfrentou. Então, para responder bem esse exercício, você tinha que perceber que a realidade que ele enfrentou, uma vez que ele escreveu no final do século XIX, era, com a abolição dos escravos, a existência ainda de escravos até 1888, e todo o processo que também, vocês sabem que não foi nem bem feito e nem instantâneo, né, que até hoje ainda perdura esse processo, digamos assim. Então, veja, o enunciado é que dava essa dica para você. Então não basta falar, caiu o Cruz de Souza, aceita. Não. Saiba que o Cruz de Souza só vai te ajudar, não vai te atrapalhar em nada. Mas entenda, isso em literatura. Em interpretação e outras coisas. Ó, figuras de linguagem. Também é algo que pode ser retomado numa questão. Não vou fazer agora, são 312 figuras de linguagem. As mais comuns, metáfora, né? A fusão entre duas coisas díspares, né? Inusitadas, mas que acontecem não por comparação, por fusão mesmo. Em vez de eu falar que o Alex é como uma flor, porque é um sujeito delicado, olha lá, eu falo que o Alex é uma flor. Pronto, eu fundi Alex e flor e fiz uma metáfora linda, inclusive. Ô Alex, você já assistiu... Tem uns cabos de vassoura aqui, gente. Pra que é isso? Vou te bater em você. Acabou. Bom, você assistiu Carteiro e o Poeta? Legal, né? Aquela cena que o Pablo Neruda fala, é poesia feita de metáforas, né? Bom, metonímia. Metonímia é um negócio que vale a pena eu falar para vocês. Cara, a metonímia é uma figura ampla, é uma espécie de metáfora, mas que faz uma substituição por algo que tem relação com o que está sendo substituído. Por exemplo, eu substituí o autor pela obra dele, é uma espécie de metonímia. Ou eu substituir o trabalhador pelo instrumento que ele usa, é uma metonímia. Ó, tem um caso famoso de metonímia que as pessoas sempre confundem. Tem um poema do Drummond, uma cidadezinha qualquer, que fala devagar as janelas olham. Terceiro, eu falei para vocês quando eu estava explicando o Drummond desse poema específico? Não. Galera, que figura de linguagem é essa? Devagar as janelas olham. Não. Essa é uma dica muito específica, mas eu acho importante para vocês. É muito fácil, às vezes, confundir a metonímia com personificação. Por quê? Você fala assim, devagar as janelas olham. Ah, beleza, é personificação, porque são as janelas que estão olhando. Mas o Drummond não quer dizer isso, que o objeto inanimado janelas está olhando. Não é isso. O que o Drummond quer dizer é que as pessoas que estão à janela estão olhando para a rua. Então, o que aconteceu? É uma substituição das pessoas que estão à janela não sei lá o que é a janela, é um objeto, uma coisa, enfim, entenderam? Então, não é personificação no caso dos Lusíadas, lá, por exemplo, o gigante Adamastor. Porque aí o próprio Cabo das Tormentas fala, se comunica, faz coisas que pessoas fariam. Ó, outro caso interessante de metonímia e como isso pode confundir com a personificação. Poema do Dom Diniz lá, nunca olhos tão tristes vistes por ninguém. Não são os olhos que estão tristes. Olhos tristes significa que a pessoa dona daqueles olhos estão tristes. É o caso mais clássico de metonímia, a parte pelo todo. Então, assim, muito cuidado com essa figura, é uma figura que se usa muito em literatura e pode cair. Fora as outras, eufemismo, né? Eu amenizar uma situação, né? Por exemplo, caiu na VUNESP alguns anos atrás, paz derradeira no lugar de morte. Cuidado, que tem o disfemismo também, que é quando eu tento amenizar e não consigo, né? Por exemplo, quando o sujeito morre, fala que ele comeu o capim pela raiz. Amenizou? Melhorou a morte? Vestiu terno de madeira? Gente, era preciso dar risada, isso é terrível. É mórbido, vocês não veem graça nisso? Bom, e por último, as tais funções de linguagem. Pessoal, aqui eu não vou explicar, porque eu estou no meu horário, o Edu já está olhando feio para mim. Brincadeira, não está não.
Quase que ele cantou, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriel, Edu. Ô galera, o terceiro eu expliquei essa semana para quem estava. Segundo, vocês já devem ter visto isso bastante. Lembra aquele gráfico? Emissor, mensagem, destinatário, blá, blá, blá. Ó, aquilo o Roman Jakobson monta ali o que é o gráfico da comunicação, 6 elementos que precisam funcionar bem para a comunicação acontecer. E aí ele fala que cada um desses elementos, rapidinho aqui, pessoal, qualquer um desses elementos que não funcione, a comunicação não se dá, ou se dá com muitos ruídos, com muita dificuldade. Só que aí ele fala que se eu priorizo, no caso, o produtor dessa mensagem, prioriza qualquer um desses componentes aqui, há ali funções. Então, se o emissor dá mais valor ao fato de é ele que está falando, né, a sua emoção, ao fato de, ó, sou eu que estou aqui e tal. Então, assim, pessoal, nunca um texto tem só uma função. Por isso que a questão do Enem vai falar de função predominante, ou função que está mais clara, ou que aparece mais ali. Mas você pegar um texto que tem uma função só é quase impossível. Então, assim, texto literário, qual é a função que está primeiro em jogo? Função poética. Mas, por exemplo, um texto do romantismo, do segunda geração romântica, a função emotiva vai estar muito em jogo ali, né? Se eu morresse amanhã. Bom, propagandas, textos de políticos, né? Vai colocar o você em jogo, função conativa ou apelativa. A maioria imensa dos textos que existem, elas colocam a informação em primeiro plano, função referencial. Canal, uma função que a gente mal usa, só em alguns, né? Por exemplo, se eu perguntar à pessoa, vocês estão me escutando aí no fundo? Ah, estamos. Função fática, o alô do telefone. E aí duas funções que misturam ali no dia a dia e na literatura. Quando eu discuto o próprio código, né? Por que eu chamo de metalinguagem quando o poema fala sobre o fazer poético? Ah, mas é em português, o código não é português? É, mas o poema tem uma série de caracteres que são próprios do poema. A métrica, a rima, a existência de uma subjetividade chamada eu lírico. Então, se eu coloco isso em jogo, eu estou falando de um código dentro da língua portuguesa que é próprio dos poemas. Daí a gente chama de função metalinguística. É o Brás Cubas começando o livro falando, ó, por que eu optei em começar a minha história pela morte e não pelo nascimento? E isso é uma digressão metalinguística. E a função poética, que é a função própria da arte, porque o artista ele pensa não só no que ele está falando, eu não tenho só uma intenção referencial, mas principalmente na forma, como eu estou falando, que palavras eu estou escolhendo, como eu quero que fique esse romance, como eu quero que fique esse poema. Beleza, pessoal? Ó, sim, parece mesmo. Mas se é um poema, Nirvana, primeira coisa que está ali é a função poética. Primeira coisa que o artista pensou, se é uma narração literária famosa, é no como. Então, o que está mais indelével ali é sempre a função poética. Agora, se além dessa função poética há um eu muito marcado, tem a função emotiva ali mesmo. Por exemplo, se você pegar um poema, como eu falei, da segunda geração romântica, vai ter muita função emotiva. Agora, se você pegar um poema do João Cabral de Melo Neto, por exemplo, dependendo, A Educação pela Pedra, ele pregava ali uma frieza total. Então, não vai ter função emotiva. Ou se você pegar, sei lá, um poema do primeiro tempo modernista que está falando sobre escrever certo, ali o escrever certo entre aspas, né, como eu expliquei para vocês, ou pronominais, ou vício da fala, por exemplo, que discute ali o português, a norma padrão culta e as formas coloquiais. Então, ali, depois da função poética, é a função metalinguística que está mais na cara. Então, textos artísticos, como a função poética ela está sempre muito clara, o que pode se perguntar, e como é que o Enem faz isso?
Ele, por exemplo, fala, há nesse texto a predominância ou a presença de determinada função. E ele não coloca nas alternativas a função poética. Por exemplo, coloca esse poema do Oswald de Andrade lá, Me dá um cigarro, diz a gramática do mulato sabido, bom branco do mulato sabido. Né? A função poética é a primeira ali mesmo. Só que aí ele pergunta qual a função que tem e coloca só função emotiva, referencial, conativa, Então, o que está mais em tese ali é a metalinguística, porque eu estou discutindo o código. Entendeu? Então, assim, dificilmente no Enem você vai ter que decidir entre uma função e outra. Porque isso realmente é um problema grave. Mas ele vai pedir que você veja funções que estão claramente distintas das outras ali. Né? Pelo menos é o que a gente espera, mas é o que as questões até hoje fizeram. Mais alguma dúvida, pessoal? Se sentem preparados? Nossa, que ótimo. Quando você acha que não deveria ter feito a pergunta. Mas vocês estão, pessoal, confiem na gente, vocês estão preparados. Façam, tem alguém me ligando. Tranquilamente o negócio. Pessoal, se não tiver mais dúvidas, vou passar a bola para a galera. Vou vê-los essa semana, mas desde já vou desejando uma boa prova.